A aula de agora vai ser a aula sobre transporte de oxigênio. Considero que é a aula mais importante para o intensivista. Então, fico muito feliz por dar essa aula. O objetivo dela vai ser explicar e aplicar o processo fisiológico de transporte de oxigênio da atmosfera até a mitocôndria, que é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro, mas ela não é simples e não é fácil. Ela precisa ser facilitada por uma série de mecanismos no organismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de física e química de gases, sobre o conteúdo arterial de oxigênio, débito cardíaco, transporte de oxigênio e volume captado de oxigênio. Como falei, a gente quer propor aqui explicar o processo em que o oxigênio vai sair do ar da atmosfera e vai chegar até a mitocôndria. A gente tem uma atmosfera aqui relativamente rica em oxigênio, né? Ela tem uma pressão parcial de oxigênio de 150 milímetros de mercúrio. Mas até chegar na mitocôndria, que tem uma pressão muito baixa, de 7, que deveria ser um caminho natural, né? A gente precisa passar por uma série de estruturas que vão dificultar ou facilitar esse processo. Então a gente vai ter o pulmão, dentro do pulmão, por causa da maior quantidade de vapor de água, a gente já vai ter uma PO2 mais baixa de oxigênio, cerca de 100 milímetros de mercúrio. A gente vai ter um sangue venoso que é pobre em oxigênio com a pressão de 40, que vai ser oxigenado por esse pulmão. Esse oxigênio vai sendo perdido ao longo do transporte para os tecidos, né? E quando a gente chega na intimidade do tecido, nas células, onde a PO2 é mais baixa, uma PO2 de 10, ele acaba se difundindo de maneira mais passiva. Mas até chegar nesse ponto, a gente precisa de uma série de mecanismos funcionais para garantir que esse oxigênio chegue até a intimidade do tecido. Falei de pressão parcial, mas não expliquei o que era pressão parcial, né? A pressão parcial é a força que as moléculas de um gás exercem na parede de um recipiente. No caso da atmosfera, a gente não tem as paredes, mas a gente tem um efeito de gravidade, né, segurando as moléculas em torno do planeta. Mas a partir daí, em qualquer parte do organismo, a gente vai estar falando de paredes orgânicas, né? Seja a parede do alvéolo, seja a parede do vaso, etc. E a força que o gás exerce nessa parede, ela vai ser a força que ela exerceria se ela tivesse qualquer mistura gasosa. Ou seja, não importa se eu tenho oxigênio e gás carbônico ou só oxigênio, a pressão que ele vai exercer vai ser a mesma, né? A lei de Dalton diz isso. E ela se dá pela pressão. Aí no caso a gente tem que pressão total é igual ao número total de moléculas que tem nessa mistura, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura dessa solução, dividido pelo volume em que ela está. Quando a gente tem gases diferentes, vai ser a soma de todas as quantidades de moléculas vezes essas constantes, gerando uma pressão total ou uma pressão parcial. Por que é importante isso? Porque a gente sabe que o fluxo acontece quando a gente tem uma grandeza que é diferente em dois pontos, né? E ela vai querer se igualar. A gente vai ter a migração, o fluxo dessas moléculas, desses elementos, dessas entidades que estão em concentração maior para onde tem concentração menor. Ou seja, a gente vai ter um transporte em determinada quantidade de tempo do oxigênio que está na atmosfera para a mitocôndria. Mas isso só seria verdade se a gente tivesse uma mitocôndria flutuando na atmosfera, o que não é o que acontece. A fórmula do fluxo ela se dá da seguinte maneira: fluxo é igual a uma constante de difusibilidade das moléculas, da entidade que a gente está falando, vezes o delta da concentração. Tá? Então a gente tem um fluxo negativo aqui, sempre do maior para o menor, relacionado muito à concentração. Que aí a gente pode tirar alguns insights. Se a gente quer aumentar, né, o fluxo, a gente tem que aumentar o delta de concentração. Então a gente pode aumentar a quantidade de elementos, substâncias do oxigênio, né, de um lado, para a gente poder conseguir mais fluxo para aumentar do outro lado. Ou seja, se eu quero que minhas mitocôndrias recebam mais oxigênio, eu posso aumentar a pressão parcial do oxigênio de um lado para garantir que ela chegue que a gente tenha um maior delta e a gente consiga assim um maior fluxo. E como é que eu posso aumentar a pressão parcial do oxigênio? Eu posso aumentar a quantidade de moléculas de oxigênio que eu uso, por exemplo, aumentando a FiO2 desse paciente, aumentando a quantidade de oxigênio que está lá, né? Marginalmente poderia aumentar a temperatura, mas o volume é constante, não vão mudar. Então, um insight importante que a gente tem aqui é que se a gente aumentar o fluxo de oxigênio para a mitocôndria do paciente, a gente pode aumentar a FI desse paciente.
Outro insight que a gente pode ter é que a gente pode facilitar o fluxo, a gente pode aumentar a forma quão fácil esse oxigênio transita de um lado para o outro. Como a gente pode fazer isso? A gente pode diminuir edema de interstício, a gente pode aumentar a superfície de contato dos alvéolos com o ar. Tudo isso a gente pode fazer, por exemplo, aumentando a PIP no ventilador, como por exemplo. Mas a gente também tem outras coisas que vão facilitar. Tudo que está entre o alvéolo e a mitocôndria, no transporte do oxigênio, vai ter um efeito nessa facilidade ou dificuldade de fazer difusão. E a aula vai entrar aqui, basicamente. Tá? Quando a gente pensa no transporte do oxigênio do alvéolo para o sangue, a gente tem que levar em consideração de que o oxigênio ele é muito pouco solúvel. Tá? A gente tem uma solubilidade de oxigênio no plasma de cerca de 2,3 ml por litro de plasma, né? O que é muito pouco. A gente não conseguiria garantir que o oxigênio se difundisse de maneira adequada para a intimidade do tecido se a gente garantisse apenas o oxigênio pela solubilidade no plasma. O que a gente tem de solução para isso? A gente tem moléculas com alta afinidade de oxigênio, a hemoglobina, que vão garantir mais de 100 vezes a solubilidade de oxigênio quando eles estão carregados pela hemoglobina. A hemoglobina ela vai ter alguns sítios de ligação de oxigênio. Esses sítios eles podem estar ocupados ou não, e é isso que vai definir o quão saturado está a hemoglobina. Aqui eu fiz um exemplo de uma hemoglobina, né, do lado esquerdo. A gente tem uma hemoglobina 0% saturada, ou seja, os 4 sítios de ligações esquemáticos que tem aqui estão vazios de oxigênio. Depois que ela passa pelo sangue venoso e entra em contato com o alvéolo, se tornando sangue arterial, a gente tem um grau de saturação da hemoglobina. Essa hemoglobina esquemática aqui, dos 4 sítios que ela tem, 3 deles estão com oxigênio, ou seja, ela tem uma saturação aqui de 75%. Isso é a saturação do oxigênio, é o quanto de oxigênio, saturação da hemoglobina, o quanto de oxigênio a gente tem ligado aos sítios de ligação do oxigênio na hemoglobina. Tá? Quando a gente pega uma média de todas as hemoglobinas que estão passando um determinado tecido, a gente consegue saber qual a saturação do sangue naquele tecido. Lembrar que essas reações químicas ela acontecem em equilíbrio dinâmico. O que é um equilíbrio dinâmico? O equilíbrio é um estado onde não há mudança do que a gente está observando. Um equilíbrio dinâmico é um estado onde não há mudança, porque tudo que acontece para um lado acontece para o outro. Ou seja, cada molécula de oxigênio que sai da hemoglobina, ela entra outra na mesma hemoglobina. E a gente vai ter um equilíbrio dinâmico na conta final. Esse equilíbrio dinâmico ele é alterado, né? A gente tem como alterar essa reação entre oxigênio mais hemoglobina, se tornando oxihemoglobina, com uma série de intervenções que podem acontecer. A acidez do meio, a quantidade de CO2 que tem no meio, o aumento da temperatura ou redução, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma oxihemoglobina, uma hemoglobina mais ou menos afim ao oxigênio para se tornar oxihemoglobina. O exemplo aqui do lado, desse gráfico, ele mostra a relação de saturação do oxigênio com o PO2, tá? De forma que a gente varie de acordo com o pH. Então vamos pegar aqui a linha vermelha, que é a linha do meio, que é a linha do pH normal, vamos dizer assim, do sangue. Quando a gente olha essa linha, a gente vê que ela tem no início uma afinidade que é mais ou menos linear, mas que ela se torna mais linear no meio e depois ela atinge um platô, até o 100% de saturação. Ou seja, no começo, no meio, aliás, é mais tranquilo a gente ter uma ligação da hemoglobina, e quando mais aumenta essa ligação, essa saturação, mais a gente vai precisar de PO2 para isso. Isso muda quando a gente mexe com o pH. Quando a gente torna o pH mais ácido, por exemplo, a gente vê que para uma PO2 de 30, que antes a gente tinha 40, 45% de saturação, a gente já passa a ter uma saturação aí de 35, por aí. Ou seja, um sangue mais ácido, ele torna a hemoglobina menos afim do oxigênio. Ou seja, a gente vai precisar ter uma PO2 mais alta para que a gente possa atingir os mesmos 45% de saturação. Isso é muito bom quando a gente pensa na fisiologia do transporte de oxigênio, né?
Porque onde que a gente espera que no corpo a gente tenha bastante acidez, bastante PCO2 e uma temperatura mais quente, né? Dentro do tecido, na intimidade do tecido. Então, a ideia é que a hemoglobina fique muito mais afim do oxigênio e capte o oxigênio no alvéolo, e quando ela chega no tecido, ela fique menos afim desse oxigênio e solte ele com mais facilidade. Porém, quando a gente tem um paciente que está acidótico, um paciente que está hipercapnico, um paciente que está febril, esse paciente ele vai ter na sua ponta alveolar desse sistema um sangue mais ácido, um sangue com mais PCO2, um sangue mais quente, que vai dificultar a captação desse oxigênio. E quando a gente está falando de tem mais oxigênio, tem menos oxigênio, a gente pode calcular isso, né? A gente pode saber qual é a quantidade efetiva de oxigênio que tem em determinado volume de sangue, seja ele arterial, seja ele venoso. Para a gente calcular a quantidade de oxigênio arterial do sangue, a gente vai pegar as informações que importam. E as informações que importam, como a gente viu ali, são a quantidade de hemoglobina que tem para carregar o oxigênio no sangue, quanto ela está saturada, qual é a razão, né, de qual é o fator de solubilidade da hemoglobina, do oxigênio na hemoglobina, e somar isso, o fator de solubilidade, vezes a quantidade de oxigênio que tem no sangue. Olhando a fórmula como um todo, a gente pode ver que um percentual X da hemoglobina, que a gente vai ter que ter o valor dela, vezes o fator 1,34, que é o fator de solubilidade da hemoglobina, vai dar o quanto de oxigênio a gente tem carregado por hemoglobina, somado com o fator de solubilidade no sangue vezes a PO2. É muito comum a gente falar que o que importa no paciente para ele saturar é o PO2, não é a saturação. Aliás, é a saturação, não é o PO2, porque a saturação é da hemoglobina, porque a hemoglobina é muito mais solúvel, etc, etc. Todo mundo já ouviu falar disso, né? É verdade, mas não é verdade de fato, porque o que define a saturação, como a gente viu antes, é o PO2. Então, apesar do PO2 ter uma relação marginal, a princípio, quando a gente olha de primeira na fórmula, ele também está incluso aqui dentro do fator saturação, né? Então, assim, o PO2 ele tem um valor menos importante? Tem e não tem, porque a saturação ela é uma grandeza determinada pelo PO2. E aqui eu vou trazer um exemplo, se a gente calcular, para 6 pacientes diferentes, tá? Todos os pacientes eu deixei com a hemoglobina igual, de 15, tá bom? O que eu fui mudando aqui foi a PO2. Consequentemente, a PO2 vai mudando a saturação. Tá? Um paciente com a PO2 de 90, saturando 100%, ele tem uma concentração da quantidade de oxigênio de 211 ml por litro. Quando a gente baixa a PO2, a saturação ainda não diminui, porque lembra da afinidade dela, né? A gente tem uma mudança muito irrisória na CO2. Porque, de fato, a saturação é o mais importante. Se eu mudar a PO2 e não mudar a saturação, a mudança vai ser muito marginal. Quando a PO2 começa a cair, a saturação começa a cair. E isso se reflete na CO2. Paciente com 40 de PO2, saturando 65, 136 e por aí vai. Até que a gente chega no paciente que está prestes a parar, a gente vai ter uma PO2 de 5, uma saturação de 5%, e não adianta ele ter hemoglobina, ele não consegue saturar ela, ele vai ter uma quantidade de oxigênio muito baixa no sangue. Agora vamos repetir o exercício, mantendo a mesma PO2, tá? Mantendo a mesma saturação, só que num paciente com hemoglobina caindo aos poucos. A princípio, com 15 de hemoglobina, ele vai ter os mesmos 211. Se a hemoglobina começa a cair, 183 para 13, 155 para 11, para 9, 127. O paciente com 7 de hemoglobina, que é o limite que a gente costuma transfundir, ele vai ter uma CO2 de 100, que condiz mais ou menos com o paciente de hemoglobina 15, saturando 65% que a gente tinha visto antes, né? Geralmente a gente tolera bastante esses pacientes, mas a gente precisa entender que ele está numa situação onde ele carrega pouco oxigênio, mesmo que ele esteja com 100% de saturação nessas poucas hemoglobinas que ele tem. Beleza, a gente agora tem a quantidade de oxigênio que está na ponta arterial, na ponta alveolar do sistema, a gente precisa jogar ele para a periferia. A gente precisa que esse sangue ele chegue até o tecido. O que vai definir isso é o débito cardíaco, né? E o débito cardíaco, como a gente já viu anteriormente, ele é o volume propelido por minuto. A gente
O débito cardíaco ele pode ser tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo, mas quando a gente está falando de oxigenação tecidual, a gente está falando do débito do ventrículo esquerdo. Tá? Ele vai ser o volume sistólico, que é o volume propelido, vezes quantas vezes aconteceu por minuto, ou seja, o tempo quantas vezes a gente teve a propulsão desse volume sistólico em um minuto. Esse vai ser o débito cardíaco. Quando a gente olha mais a fundo, a gente vê que o volume sistólico ele vai ser definido tanto pela pré-carga, pela pós-carga, como pela contratilidade do miocárdio. E a frequência ela vai ser definida pelo cronotropia. Pré-carga, segundo o mecanismo de Frank-Starling, tá? A força que cada fibra muscular gera ela vai ser proporcional ao comprimento inicial do sarcômero. Ou seja, um sarcômero que foi distendido, estirado mais antes de contrair, ele vai contrair mais vigorosamente do que um sarcômero que contraiu pouco. Ou seja, quanto maior a pré-carga, quanto maior a distensão das fibras, quanto maior o volume que estiver dentro daquela câmara, maior vai ser o estiramento das fibras individuais e maior vai ser a força com que ela vai contrair. Isso é a pré-carga. Tá? Isso vai definir contratilidade no débito cardíaco. O volume diastólico final, que é o que vai definir de fato quanto está estirado o sarcômero, ele vai estar relacionado basicamente com o retorno venoso, que vai ser a diferença, como a gente viu, de pressão entre a pressão de enchimento sistêmica e o átrio. A pós-carga vai ser o grau de tensão ao qual o sarcômero está submetido durante a sístole, ou seja, quanto de tensão ele tem que vencer para ele conseguir fazer a contração completa. A pós-carga ela vai ser relacionada então com a viscosidade sanguínea, com as alterações da parede ventricular, com a distensibilidade dos grandes vasos e com o tônus arteriolar. Se a gente tem um sangue com muita célula, por exemplo, se eu fizer uma transfusão para botar esse paciente com 20 de hemoglobina, a gente vai ter um sangue muito mais viscoso. Isso vai diminuir o débito cardíaco. Então, assim, a gente não pode subir indefinidamente a hemoglobina para garantir uma quantidade de oxigênio maior no paciente, porque mesmo que a gente garanta uma quantidade maior, a gente vai estar prejudicando a entrega desse oxigênio. Tá? Mas, sim, um ventrículo que não contrai direito, ele vai ter que ele é mais rígido, né? Ele vai ter uma alteração, uma pós-carga pior, a gente vai ter a capacidade de estender ou não os vasos sanguíneos como um limitante também, então uma aorta mais dura, a gente vai ter uma pós-carga maior, vai ter uma resistência, uma dificuldade a esse. Então, quando a gente quer falar do sangue chegando ao tecido, do transporte do oxigênio, que a partir de agora a gente vai chamar de DO2, Day de Delivery, a gente tem que levar em conta quanto de sangue está saindo e quanto de oxigênio está indo nesse sangue. O débito cardíaco vezes a quantidade de oxigênio arterial. Tá? Sabemos que o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência. Tá? Então, quando a gente está querendo saber se a gente está conseguindo entregar de fato sangue para os tecidos desse paciente, a gente tem sempre que ter em mente essa fórmula aqui. Por que essa fórmula é importante ter na sua mente? Porque é ela que vai definir o que você tem que intervir no paciente. Se você pega um paciente você acha que está tendo dificuldade de ter o oxigênio atingindo a sua periferia, e você pensa nessa fórmula e joga os valores que você tem nela, você vai conseguir ter uma noção de aonde está o problema e aonde intervir. É o volume sistólico? O paciente infartou, ele está com uma contratilidade ruim? É o volume sistólico porque o paciente está com uma pré-carga ruim? É a frequência cardíaca porque o paciente está beta-bloqueado e não está conseguindo atingir quanto ele precisa de débito no minuto? É a hemoglobina dele que está baixa? Está saturando pouco porque o PO2 está baixo? Quando você vê um paciente que está grave, que está com dificuldade de nutrir os seus tecidos, se você botar essa fórmula na sua frente e olhar para ela, você vai ter uma noção de aonde você pode intervir. Porque de nada adianta um paciente que tem uma contratilidade ruim, você aumenta a hemoglobina dele. Você pode até, no primeiro momento, garantir um oxigênio melhor, mas você não resolve o problema desse paciente. E a DO2, quando a gente está falando de condições normais, vai ser esperado entre 900 e 1000 ml por minuto. Ou seja, a gente tem que mandar 900 a 1000 ml de oxigênio por minuto para os tecidos. Mais exemplos de alterações possíveis, né?
aqui no primeiro caso a gente tem um paciente que tem um volume sistólico de 50 ml comparado com um paciente que tem um volume sistólico de 100 ml. Tá? Um volume de 50 ml é um volume já reduzido, tá? Um volume de 100 é um volume bom para alto. Eles mantêm a mesma frequência cardíaca, mantêm a mesma saturação, tá? E mesmo que ele tenha uma PO2 mais baixa, o paciente que tem um débito cardíaco melhor, de 2 vezes o débito cardíaco do outro, ele vai ter uma DO2 muito maior. Mesmo que a quantidade de oxigênio arterial do primeiro seja maior. E a gente pode ver isso aqui até no paciente que está com a PO2 de 60. Com a PO2 de 60, saturando 90, mesma quantidade de hemoglobina, ele vai ter uma quantidade de oxigênio menor. Mesmo assim, com o débito dele sendo maior, ele vai ter um DO2 maior. Até mesmo do que o segundo, porque esse aqui tem uma frequência cardíaca maior, sem impactar o débito cardíaco dele. E por aí a gente vai. A gente consegue ver que essas alterações, elas fazem toda a diferença. O paciente com 30 ml de volume sistólico, ele vai ter um débito cardíaco muito baixo, com a frequência mesmo muito baixa. Um paciente preparado, ele vai ter uma entrega de oxigênio quase nula para os tecidos. Por isso que um paciente com um débito cardíaco muito baixo, ele não tolera ficar desperto. Ele vai ter baixamento de nível de consciência, vai ter perda de função orgânica, porque ele não está entregando oxigênio para os tecidos. E os tecidos, eles consomem oxigênio de maneira diferente, né? Apesar do cérebro ele ter 2% da massa corporal, ele sozinho ele consome 20% do consumo total de energia do corpo, né? O coração também ele tem uma massa muito pequena, de 0,6%, ele consome mais de 10%. A musculatura esquelética, apesar de ser uma musculatura que a gente utiliza bastante, que compõe 50% da massa corporal, ela vai consumir em torno de 27% do consumo. Então você vê que o cérebro ele demanda energia, uma avidez muito grande. E tem que lembrar também que o cérebro ele tem suas limitações em como utilizar a glicose, ele precisa manter um metabolismo aeróbico para poder funcionar com qualidade. Então a gente tem uma justificativa muito boa para o paciente abaixar o nível de consciência quando ele abaixa o nível de oxigênio ofertado a ele. Tá? E por que eu estou falando disso? Porque tão importante quanto a gente saber quanto de volume a gente está entregando para um tecido é saber quanto esse tecido está captando de oxigênio. Tá? E saber quanto está captando de oxigênio é uma coisa muito difícil, porque a gente não pode simplesmente perguntar para o tecido, né, como ele está captando. Eu trouxe essa GIF porque eu acho que essa GIF ela explica perfeitamente como é a relação da entrega de oxigênio com a captação do oxigênio ou com o metabolismo no geral. Suponha que essa menininha ela é o coração, que ela está enviando um prato, que é o sangue, com 4 moléculas de oxigênio para o tecido que está lá do outro lado. Tá? Esse sangue chega para ela com pouco oxigênio, ela bota o oxigênio aí do pulmão e manda. 4 unidades. Ela chega no tecido. O tecido capta 2 unidades. Aqui a gente consegue sondar esse sangue. Né? Aqui a gente consegue quantificar o sangue venoso e aqui a gente consegue quantificar o sangue arterial. A gente não consegue quantificar isso aqui. Se a gente sabe que a gente mandou 4 e a gente está recebendo 2, a gente sabe quanto exatamente esse tecido consumiu, que foram 2. É assim que a gente faz para determinar quanto que o organismo está consumindo de oxigênio, quanto que um tecido está consumindo de oxigênio. Se a gente pega o sangue imediatamente antes dele entrar, no sangue arterial, e o sangue da veia imediatamente após sua saída, ou então o sangue que, caso a gente queira ver do corpo inteiro, o sangue que recolhe a veia que recolhe todos os sangues de todo o organismo, né, a gente pode saber quanto foi captado de oxigênio. Mas a relação entre volume mandado e volume captado, ela vai ser uma relação muito intrínseca, né? Porque não adianta ter uma alta captação se a gente não tem uma entrega. Se esse tecido quisesse captar 2 unidades de oxigênio, como estava ali mostrando, e na verdade eu só mandar uma para ele, ele vai captar uma só. Então a gente vai ter uma relação de dependência entre o que a gente está mandando e o que a gente está sendo captado.
a gente nunca vai ter uma captação de oxigênio maior do que aquela que foi enviada. A gente pode ter no máximo uma igual. Tá? Então a gente nunca vai ter um volume captado de oxigênio, um VO2, maior do que um DO2, a entrega. Esse VO2 ele tem uma correlação muito intrínseca com o metabolismo, tá? Porque é o metabolismo aumentado que vai fazer com que a gente tenha uma taxa de extração maior desse oxigênio. A taxa de extração desse oxigênio ela vai se dar pela relação entre o que eu estou mandando e o que eu estou recebendo. Vamos olhar com calma essas fórmulas aqui. O VO2, que é o volume de oxigênio, como mostrado naquela GIF, ela é uma relação entre o débito cardíaco e a diferença entre o que foi mandado e o que chegou de volta. Concordam? O sangue arterial, a quantidade de oxigênio arterial, menos a quantidade de oxigênio venoso. Se a gente derivar a fórmula, dá no mesmo, fazer uma distributiva aqui, a gente vai ter o débito vezes CO2 menos o débito vezes a quantidade de VO2. Isso aqui a gente sabe que é o DO2, que a gente pode substituir. E a gente vai ter o DO2 menos o DO2 vezes a taxa de extração. Por que taxa de extração? Porque o CVO2 ele vai ser o CO2 vezes o que foi extraído. O quantos por cento do que foi extraído. Tá? Aquela GIF, eu mandei 4, recebi 2, a taxa de extração é de 50%. 50% de quanto? Do que foi mandado. Então, o VO2 ele vai ser o DO2 menos o DO2 vezes essa taxa de extração. Se essa taxa de extração for 100%, o VO2 ele vai fechar 100% aqui. Tá? Então, lembre-se sempre disso. Quando a gente for analisar um paciente que está demandando mais ou menos oxigênio, a gente precisa ter uma noção de quanto tecido dele está extraindo. E para a gente saber isso, a gente precisa quantificar o sangue venoso. A TO2, né, a taxa de extração, ela vai ser diretamente proporcional ao grau de vasopressão regional. Se a gente tem uns vasos de condutância com a pressão maior, a gente consegue garantir que chegue mais sangue com mais pressão e faça uma maior pressão de perfusão no tecido que vai ser extraído esse oxigênio. Então a taxa de oxigênio ela vai ser proporcional a isso, mas ela vai ser proporcional à própria forma como o tecido faz essa extração. Então se eu começo a fazer expressão gênica para aumentar a minha extração de oxigênio, o tecido vai receber mais. Tá? Então, quando a gente olha esses pacientes, a gente geralmente vê que a gente vai aumentar a DO2 desse paciente, ela vai caindo, esse paciente ele vai aumentar a taxa de extração dele. A taxa de extração basal de 20 para 22, para 23, e isso faz com que, mesmo que o DO2 esteja caindo, o VO2 continue igual, né? Quanto aquele tecido está captando. Eu estou mandando menos, mas ele está captando mais. Então a gente vai ter uma manutenção, até que chega um certo ponto de limite. O tecido ele não consegue captar mais do que 30, 35% de oxigênio. Esse é o limite fisiológico que o tecido consegue impor, em média, ao sangue que está vindo. Tá? Então, a gente vai manter a estagnação dessa taxa de extração. Enquanto o DO2 cai, a gente começa a ver uma queda no VO2. Até que chega o ponto de que meu tecido ele não está conseguindo mais extrair o que é suficiente para ele fazer o mínimo possível. Isso a gente chama de choque. O choque é quando a gente tem um tecido que ele não está conseguindo extrair o quanto ele precisa de oxigênio para sua manutenção. Seja porque a extração dele está ruim, seja porque a mitocôndria dele não está funcionando, seja porque o DO2 está baixo. Isso pode ser visto nessa curva aqui. Essa curva esse gráfico aqui é um gráfico que resume tudo isso que a gente falou até agora. A relação entre o VO2 e o DO2. Suponha que o paciente esteja bem, paciente tranquilo, muito bem, ele tem uma DO2 alta, ele vai estar aqui, e ele vai manter a VO2 alta, que é o que ele precisa, né? Ele não precisa de mais do que isso, ele vai manter isso. Esse paciente, se a gente começa a cair a DO2 dele, vindo para cá, a gente vê que ele continua mantendo a extração de oxigênio dele, o VO2 dele. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está aumentando paulatinamente a sua taxa de extração de oxigênio.
mesmo que a SVO2 esteja caindo cada vez mais. Chega um ponto que a gente não tem mais como aumentar a taxa de extração. Esse é um ponto crítico, também conhecido como ponto de DO2 crítica, que a DO2 caiu tanto que a gente não consegue mais aumentar a extração e aí o VO2 começa a cair. Aí você vê que a partir daqui, enquanto a DO2 cai, o VO2 cai. DO2 cai e o VO2 cai. Por acaso é o mesmo momento em que a gente começa a fazer anaerobiose, então o lactato ele sobe. Esse é o momento que a gente chama de choque. É o ponto em que o paciente já atravessou a DO2 crítica dele e ele agora, qualquer queda de DO2 vai determinar uma queda de VO2, vai determinar uma hipóxia tecidual, vai determinar um aumento de anaerobiose. Então, parece confuso esse gráfico, mas acredito que tenha dado para ser entendido. Só para frisar, VO2 não é a demanda energética sistêmica. O VO2 ele é o quanto de oxigênio está sendo extraído. Tá? Um paciente que está em sepse, por exemplo, ele tem, em média, um consumo de oxigênio maior do que um paciente que está em choque séptico, por exemplo. Ele deveria aumentar a sua demanda aqui? Provavelmente ele está aumentando a demanda aqui. Um paciente que está em choque séptico, ele está aumentando a frequência cardíaca, está aumentando a frequência respiratória, ele está num choque hiperdinâmico, ele deve estar aumentando sua demanda por oxigênio, mas ele não está aumentando a sua capacidade de captar oxigênio. O VO2 desse paciente ele é mais baixo, porque o sangue não está chegando com qualidade na periferia e não está dando conta de ser oxigenado. A célula está começando a ter disfunção mitocondrial, o oxigênio não está conseguindo ser captado, porque a gente está perdendo o ATP dentro da célula e por aí vai. A gente tem uma série de motivos para a gente não estar conseguindo fazer uma captação adequada de oxigênio. Mas isso não quer dizer que esse paciente esteja com uma demanda de oxigênio reduzida. Ele está com uma demanda de oxigênio aumentada. Por definição, o VO2 ele vai ser sempre menor que o DO2. Então, se vocês por acaso ouvirem alguém falando que o choque é quando o VO2 é maior que o DO2, isso não tem como, né? A gente não tem como ter isso, porque o VO2 ele é uma função do DO2. Ele no máximo vai ser igual. Mas um paciente que está com o VO2 igual ao DO2, provavelmente ele está com zero de DO2. Esse paciente deve estar morto. Então, para que serve a gente saber o VO2 se ele não vai determinar a demanda, né? Saber, né, o VO2 é meio questionável, né? Porque esse acoplamento matemático entre um e outro, ele não se reflete de fato 100% na fisiologia do paciente. Mas apesar de a gente ter esse acoplamento matemático forçado, né? Como se o paciente fosse um robô, fosse uma máquina, a gente avaliar o delta VO2 de um paciente em relação ao DO2, ele se mostra de maneira experimental útil para a gente determinar o grau de choque num paciente, né? Por exemplo, se a gente faz um volume no paciente e aumenta o VO2 dele, provavelmente isso foi por causa de uma melhora no DO2 no paciente que estava mal perfundido, né? Porque se você aumenta o DO2 e você aumenta a VO2 junto, esse paciente estava em choque. Tá? Se a gente faz uma reposição e o VO2 se mantém igual, aí a gente começa a questionar, será que a gente teve uma melhora na DO2 e o VO2 não melhorou, né? Porque ele não estava em choque, né? Ou então a gente só reduziu a taxa de extração de oxigênio. Então essas perguntas elas têm que ter. A gente não pode avaliar o VO2 sozinho, né? A gente tem que avaliar junto com o DO2 sempre. É sempre bom você parear eles, né? Num gráfico, numa tabela, para você fazer essa comparação de eu estou melhorando o DO2 e o VO2 está melhorando, esse paciente está em choque, ele ainda pode sair desse choque. Ah não, estou aumentando o DO2 e esse VO2 se mantendo igual, essa taxa de extração está mantida, estável, então esse paciente não está em choque. A gente faz muito disso com o Swangan. E aí vem, como é que a gente utiliza essa ferramenta que a gente tem então do VO2, tá? A gente vai ter as fórmulas, que a gente vai usar ela para pensar e para raciocinar, para decidir o que a gente vai fazer, e a gente vai precisar sondar cada uma dessas variáveis a partir de ferramentas únicas, né? Volume sistólico, a gente pode usar um cateter de artéria pulmonar, uma diluição transpulmonar, pode usar um eco para fazer essa medida, né?
Frequência cardíaca, a gente pode ver tanto pela PAI quanto pelo cateter de artéria pulmonar ou como uma cardioscopia do paciente. A HB a gente vai ver na gasometria, aí tanto faz se é uma gasometria arterial ou venosa. A saturação a gente vai precisar ser na gasometria arterial para saturação arterial e gasometria venosa para saturação venosa. A PO2, mesma coisa. E a saturação venosa de oxigênio, a gente vai precisar de um cateter de artéria pulmonar. A gente não tem como usar um cateter venoso central para medir a saturação venosa mista de oxigênio desse paciente, tá? Porque falta ainda no átrio alguns volumes de sangue venoso de algumas regiões do corpo, mas a princípio a gente poderia extrapolar usando a saturação venosa central no lugar da saturação venosa mista de oxigênio, mas o ideal seria utilizar a saturação venosa mista com cateter de artéria pulmonar, se não me engano. E aí, aqui a gente tem um exemplo, um paciente que estava com hemoglobina de 7,7, saturno 80%, com a PO2 de 50, tá? Esse paciente tinha uma quantidade de oxigênio de 87%, ele tinha um volume bem baixo de 50 ml e estava taquicárdico por causa disso, tá? Mantendo um débito de 5. Esse paciente tinha uma DO2 de 436, ele estava no limite da sua taxa de extração de oxigênio, com uma consideração venosa de 161, ele fechava um VO2 de 131. A gente transfundiu esse paciente aumentou a hemoglobina dele, saturação de 80% ainda, com a PO2 de 50, aumentou consideravelmente a quantidade de oxigênio, mas ele ainda manteve o débito, a frequência dele caiu um pouquinho. O débito mantendo ali em torno de 4,75, isso fez com que o DO2 aumentasse, mas que ele ainda estava numa fase dependente, a taxa de extração dele ainda continuou 30% e o VO2 aumentou. Ou seja, a gente fez uma intervenção que aumentou o DO2, e que o VO2 aumentou. Esse paciente está ainda numa fase de dependência patológica do VO2 com DO2, ele ainda está em choque. Quando a gente segue e aumenta a oferta de oxigênio para esse paciente, a gente aumenta o oxigênio arterial dele, esse paciente ainda está diminuindo a frequência cardíaca, o débito dele caiu um pouco, mas a DO2 aumentou bastante, ainda em dependência patológica, com taxa de extração ainda no limite, o VO2 aumentou. Ainda está em choque. Podemos melhorar. O que podemos melhorar aqui é aumentar o volume sistólico. Aumentamos o volume sistólico, a taxa de extração de oxigênio começou a cair, ou seja, esse paciente está começando a sair da fase de dependência, mas o DO2 aumentou, o VO2 aumentou, dependência ainda. Aumentamos o débito desse paciente, 100 ml. Aumentamos a DO2, o VO2 não aumentou. A taxa de extração caiu, o VO2 não aumentou. O paciente saiu do choque. 120, continua mantendo, esse paciente saiu do choque, esse paciente está muito bem, com uma taxa de extração de 21%. E aí o que aconteceu com esse paciente, né? A gente pode olhar ele aqui, a DO2 aumenta, a VO2 aumenta, fase de dependência patológica, está em choque, e aqui no momento que ele é revertido o choque, a VO2 não se altera com o aumento da DO2. Mesma coisa, saturação venosa de oxigênio, a gente vai ter um aumento com DO2, e a taxa de tração ela vai diminuindo ao ponto que a gente começa a reverter o choque aqui, e aqui a gente tem um paciente que já está cada vez melhor. Quando a gente junta essas três curvas, a gente vê mais ou menos aquele gráfico que a gente tinha visto anteriormente. O paciente que estava em dependência fisiológica, no final da sua vida, da sua ressuscitação, tá? O momento em que a gente cruza de volta o DO2 crítico, do pior para o melhor, né? A diferença é que quando a gente viu esse gráfico da primeira vez que eu falei, a gente foi de trás para frente, a gente foi no paciente deteriorando. Aqui, que é o mesmo gráfico, a gente viu de uma maneira diferente, a gente viu do paciente melhorando. Enfim, essa foi a aula de transporte de oxigênio. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa.